A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem? O meu nome é Kathleen e esse canal é Pra Jesus. Bom, pessoal, aqui no vídeo de hoje, então eu vou responder, a tag que me pediram para fazer uma tag aqui no canal. Então eu tô atendendo aí aos pedidos dos meus inscritos, E quero agradecer já desde já para todo mundo que tá me mandando ideias aqui pro canal, que é muito legal. Eu gosto muito de receber as ideias e aplicar aqui no canal, Então espero atender a todos aí os pedidos que foi me enviado de vídeos, E eu tô estudando alguns vídeos aqui que me pediram pra fazer no canal, então eu vou tentar atender todos os pedidos, tá, pessoal? Muito obrigada pelo carinho. Bom, então hoje eu vou fazer a tag Sou Cristã, e pra mim fazer essa tag, pessoal, eu coloquei lá no meu Instagram e no meu Facebook, e também coloquei nos meus status, perguntando para as pessoas alguma dúvida acerca do reino de Deus, acerca da palavra de Deus, coisas que as pessoas têm curiosidade de saber e muitas vezes, às vezes, têm vergonha de perguntar, Enfim, então eu vou seguir a tag, Sou cristã, de alguns canais aqui do YouTube que eu assisto e que eu gosto, mas também vou responder essas perguntas que foi colocada lá no meu Instagram, no meu Facebook, por pessoas que seguem aqui o canal, e espero, atender aí os pedidos, lembrando, assim, pessoal, que eu vou responder conforme, assim, o meu entendimento pessoal, a minha opinião, assim, em relação a algumas perguntas, baseado no que eu conheço da Bíblia Sagrada. Claro que tem outros tipos de interpretação, e eu já quero deixar isso bem claro, e eu respeito todas as opiniões. Acho que cada pessoa tem um entendimento diferente da palavra de Deus e a gente deve respeitar isso quanto cristão, quanto servos do Senhor. Então espero que essa tag seja bem legal e que acrescente aí a sua fé. Amém? Vou começar com a primeira pergunta, que é: quando eu me converti e como foi a minha conversão? Bom, eu me converti aos 15 anos e a minha conversão foi um processo, assim, a minha família já havia aceitado Jesus, já estava em processo de servir a Deus, e na minha casa, eu fui a última pessoa que o Senhor tocou, que se encontrou naquele momento em que a minha família estava se convertendo. E foi aos 15 anos, foi através, assim, realmente de um encontro com Deus. O Senhor falou ao meu coração e dali em diante o Senhor começou a trabalhar na minha vida e eu comecei a amar a obra de Deus e comecei a amar as coisas de Deus. E aos 15 anos também eu me batizei nas águas e fui batizada com o Espírito Santo também nesse mesmo período. Então, a minha conversão foi algo muito extraordinário, foi algo muito incrível, assim, na minha vida, que eu lembro com muito carinho, e foi realmente um encontro com Jesus. E eu sempre digo, assim, que a conversão é um momento mágico pra gente, porque é um momento em que a gente descobre a luz da palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, e é um momento único na vida de cada um, e com certeza a minha conversão também foi um momento maravilhoso na minha vida. Próxima pergunta, então, é: em que igreja que eu congrego? Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, de Glorinha, aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu moro. O meu pastor presidente é o pastor José Adalberto Martins da Silva, que também é o meu sogro do coração e o meu sogro amado. E é uma bênção a minha igreja, eu amo a minha igreja, é a minha igreja que eu me batizei nas águas, eu nunca troquei de igreja e gosto muito, amo a minha igreja muito, muito, muito. Próxima pergunta, então: sou batizada nas águas e batizada no Espírito Santo? Sim, sou batizada nas águas, como já falei aqui pra vocês no vídeo, com 15 anos, no dia 23 de setembro, foi o dia que eu desci as águas. Foi um dia de muito vento, gente, tava muito frio, mas foi um dia maravilhoso, foi um dia incrível, foi um dia, assim, que eu tive um encontro realmente com Deus, assim, que eu pude ver que eu tava, a partir daquele ato maravilhoso, tendo uma nova vida com Jesus. E das celebrações da igreja, das celebrações da fé cristã, a que eu mais amo, a que eu acho mais incrível é o batismo nas águas, porque é a renúncia, que você tá negando o mundo, que você tá abrindo mão do seu velho eu e que você quer nascer de novo pra Jesus, que você quer uma vida transformada. Então, pra mim é incrível. Eu acho que o batismo é uma das celebrações da fé cristã mais
tocantes, mais incríveis, mais abençoadas. Eu nunca perco os batismos na minha igreja, porque eu adoro estar lá e ver, né, que Jesus alcançou aquelas vidas e que elas estão confessando diante dos homens, né, o amor a Cristo. E sim, também sou batizada com o Espírito Santo. O meu batismo com o Espírito Santo é algo muito especial para mim, porque Deus me deu esse presente, né, esse selo da promessa, como eu costumo dizer, antes mesmo de eu descer as águas. E foi assim, no término de um culto, né, no final do culto, quando a igreja fechou, que algumas pessoas se reuniram ali para entrar em oração, para buscar Deus mais um pouco ainda além do culto. E naquele momento de oração, de busca de Deus, foi o momento em que o Senhor escolheu para me selar com o batismo no Espírito Santo. Foi algo sobrenatural que eu também nunca vou esquecer. E nesse mesmo dia em que Deus me selou, alguns irmãos foram arrebatados, tiveram visões do céu. E foi um momento assim maravilhoso na minha vida, foi incrível. E eu sempre aconselho os meus jovens, os meus adolescentes, as pessoas que congregam e que estão próximas de mim a buscar isso de Deus, porque o batismo no Espírito Santo é algo incrível, é algo que todo cristão deve buscar e tentar fazer o máximo possível para alcançar essa dádiva de Deus, esse presente do céu, que é o batismo no Espírito Santo. A próxima pergunta, pessoal, é se eu possuo algum cargo na igreja, se eu exerço alguma função. Sim, eu tenho um cargo na minha igreja, eu trabalho com os adolescentes, com os jovens e as crianças, né, que eu já falei aqui um pouquinho no canal, mas eu pretendo falar mais, que é um trabalho evangelístico que a gente tem junto com o departamento da Escola Bíblica, que se chama Grupo Louvoração. Eu até estou com a camiseta aqui para homenagear o Louvoração. E é um trabalho maravilhoso que já tem 7 anos. E lá a gente evangeliza jovens, crianças e adolescentes através da coreografia cristã, dos teatros cristãos e do ensino da palavra, né? Consequentemente, por nós sermos do departamento da Escola Bíblica, a gente estuda bastante a palavra, faz bastante propósito de oração, de leitura bíblica e coisas assim. Então eu trabalho com esse departamento maravilhoso que é a Louvoração. Um beijo para todos do Louvoração aí que estão assistindo o vídeo. É um ministério que eu amo muito. Eu também canto na minha igreja, né, assim, nos cultos, esporadicamente, assim, eu amo cantar, gosto muito de cantar, assim, gosto também de ministrar a palavra de Deus, gosto de pregar a palavra. Não prego com muita frequência como eu canto, né, eu canto mais do que prego, mas eu gosto de fazer os dois. Eu gosto também de ajudar, assim, nos afazeres diários da igreja, tipo, tem algum evento, eu gosto de estar lá, de ajudar, enfim, eu gosto de ser bem ativa na obra de Deus. Eu penso que o momento em que a gente está acomodado na igreja, a nossa fé enfraquece, a gente não busca tanto de Deus, e no momento em que a gente trabalha para o Senhor, a gente tem aquele ânimo para buscar de Deus cada dia mais e crescer espiritualmente. Então, se você ainda também não tem um cargo aí na sua igreja, não exerce nada, nenhuma função, ore a Deus e peça para Deus essa direção, para que você também trabalhe para o Senhor, porque, como diz a palavra de Deus, né, a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Próxima pergunta, qual o meu versículo favorito? Eu amo a Bíblia, vocês sabem, e eu tenho muitos versículos que eu me inspiro diariamente, mas sem dúvida o meu versículo favorito é aquele que o Senhor diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o meu versículo favorito. Próxima então, pessoal, é qual o meu louvor preferido? Eu amo, né, louvor, música gospel, eu gosto de todos os ritmos da música cristã. Tenho os meus cantores, assim, mais achegados, né, tipo Bruna Carla, eu amo, Anderson Freire, Coral Kemuel, e enfim. Então, eu sou muito do momento, assim, daquele louvor que Deus tá falando comigo. E nesse momento, assim, o louvor que tem me tocado é o louvor Todavia Me Alegrarei, que é um louvor que Deus tem falado muito ao meu coração, né, que ele começa ali com aquela introdução de que Deus não vai deixar você na luta, na prova, e que você vai vencer. Então, o meu louvor do momento é Todavia Me Alegrarei. Próxima pergunta, então, se eu já li a Bíblia toda. Sim, pessoal, eu já li, já até falei aqui no canal, até no vídeo que eu mostro a minha coleção de Bíblias, vou deixar aqui nos cards. Eu já li a Bíblia toda 8 vezes, eu procuro ler ela toda durante o ano, né, pelo menos uma leitura total durante o ano. O ano de 2020 foi um ano bem bom, porque eu consegui ler a Bíblia 3 vezes, então foi bem bacana, assim, pra mim, foi edificante.
e eu gosto muito de ler a Bíblia, assim, e leio de várias maneiras e tipos, e aqui no canal tem várias dicas para você também que quer ler a Bíblia, que quer ler ela toda, enfim. Qual a importância de Jesus na sua vida? É uma pergunta até difícil, né, assim, de responder, pessoal, porque Jesus é incrível, é maravilhoso, ele é a essência da nossa fé, então eu acho, assim, que ele é a base da minha vida, ele é a base da minha fé. Eu sempre procuro perguntar para Jesus o que ele quer de mim, o que ele quer fazer na minha vida. Então eu acho que Jesus é a base da fé cristã, é a base de você crer em alguma coisa, de você acreditar em Deus, de você ter fé, né? O sacrifício que ele fez por nós, eu sempre digo que ninguém vai fazer o que Jesus fez por mim e por você. Então Jesus na minha vida é algo extraordinário, é a minha prioridade de vida, sem dúvida. Eu amo servir a Deus e ter sido escolhida por Ele. E Jesus é maravilhoso. Próxima pergunta, então, se eu já fiz evangelismo e se eu já ganhei alguém para Jesus. Bom, sim, pessoal, já fiz evangelismo várias vezes. O nosso grupo Louvoração costuma fazer pelo menos uma vez no ano um evangelismo aqui na nossa cidade. E já fiz vários outros também, acho incrível, gosto muito do momento e do que a gente aprende durante o evangelismo, da sede que as pessoas têm da palavra de Deus. Então eu acho um ato muito legal, gosto muito de fazer. E eu acredito que sim, que eu já ganhei alguém para Jesus, né? Que eu já, através do meu testemunho ou através até mesmo da minha amizade, algumas pessoas já foram alcançadas por Cristo. Eu não sei dizer, assim, né, quantas pessoas e como foi, então, porque depende muito, assim, né, de como o Espírito Santo trabalha na vida de cada pessoa. Então, eu não tenho, assim, como dizer, assim, ai, quantas almas eu ganhei, né, nem sei, né. Mas eu acredito que sim, que alguém, né, em algum momento já foi tocado, né, por alguma coisa que eu fiz na obra de Deus ou por alguma palavra que eu dei ou algum testemunho de vida meu, enfim, eu acredito que sim. Você acredita na evangelização pela internet? Sim, eu acredito na evangelização pela internet. Eu acho que a internet é um recurso extraordinário para você pregar a palavra de Deus, para você anunciar Cristo Jesus. Eu acho, infelizmente, assim, triste, porque muitos cristãos usam mal esse recurso, né, e acabam dando mau testemunho, acabam fazendo com que as pessoas vejam Jesus de uma forma errada, né, e esse também foi um dos objetivos de eu criar o canal, de eu trazer, né, a minha visão cristã, assim, para os meus amigos e para as pessoas que eu não posso alcançar diariamente. Então eu acredito sim na evangelização pela internet. Eu sou uma pessoa que sou edificada muito pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, gosto de olhar mensagem, gosto de acompanhar louvores e grupos, enfim. Então eu acredito sim que a internet é uma ferramenta útil para o evangelismo se você usar ela com sabedoria e à luz da palavra de Deus. Bom, pessoal, pediram para mim contar algum testemunho de alguma coisa que Cristo fez na minha vida. Bom, eu acredito que o testemunho, eu tenho muitos testemunhos, Deus já fez muita coisa por mim e pela minha família, e pela minha casa e pela minha igreja, então eu tenho muita coisa boa de Deus para contar e para dividir, graças a Deus. Eu creio que tudo na minha vida eu vejo Deus, eu vejo a mão do Senhor, eu vejo o trabalhar de Jesus e do Espírito Santo. Mas eu acredito, assim, que o testemunho, assim, mais forte que eu tenho e que foi algo que marcou realmente a minha vida foi a cura do meu filho, né? Eu tenho um filhinho de 6 anos, eu vou botar uma fotinho dele aqui no canto pra você ver ele. E quando ele nasceu, né, o meu testemunho é bem grande, mas eu vou resumir um pouquinho aqui pra vocês. Se você quiser, eu posso gravar um outro vídeo contando mais detalhado o testemunho pra vocês. Eu estava grávida dele, né, enfim, e tive uma gravidez muito boa, muito saudável, só que no momento de parto, ele teve uma complicação ali, num parto cesariana, né, que foi o parto dele, e ele acabou tendo ingerido, né, o líquido amniótico, que foi para os pulmões e para alguns órgãos dele ali, e ele foi, né, para a UTI, né, em estado grave, sem respirar, com a ajuda de aparelhos, enfim. E ali, né, o Senhor também trabalhou na minha vida e na vida da minha família, fez a gente buscar de Deus, né, crer no milagre. E o Iago ficou ali 10 dias naquela UTI, né, não sabia se recuperava ou não.
com dreno, com vários equipamentos ali, e a gente orando e clamando e crendo, né, que Deus faria o melhor por ele. E aí, ali, em alguns dias de UTI, né, o Senhor ouviu a nossa oração, ouviu o nosso clamor e restituiu, né, a vida do Iago. Ele foi retirado dos aparelhos, ele foi curado, né, de tudo aquilo ali que impedia ele de respirar bem e de se desenvolver. E hoje ele é uma criança super saudável, ativa, não ficou com sequelas, né? Então eu louvo a Deus por esse milagre, né? Porque eu sei que foi o Senhor, porque quando a medicina não tem, né, mais recurso, quando não tem mais saída, somente o nosso Deus, né? Então esse é um dos testemunhos mais fortes e mais marcantes da minha vida. Qual é o primeiro passo para alguém desviado, né, retornar à igreja, voltar à igreja? Bom, pessoal, eu já me desviei da fé, né? Eu já fiquei 2 anos afastada da igreja, afastada de Deus. E eu sei o quanto é difícil voltar, o quanto é difícil você querer voltar para a casa de Deus e não ter forças para isso, né? A Bíblia Sagrada diz que é muito mais difícil aquela pessoa que já conheceu Jesus e sai do que aquela que vai se converter e ir à igreja, né? Então, eu digo assim para você, vença essa barreira que se cria, né? Para que você volte à igreja. Então, eu acredito que o primeiro passo é você orar a Deus e dizer para o Senhor que você tem vontade de voltar, que você quer voltar, que você quer servir a Deus novamente, que você quer mais uma chance, né? E crer que o Senhor vai te dar forças para que você chegue até a igreja. Eu sempre digo que a batalha mais travada e mais difícil é você chegar à igreja. Então, no momento em que você consegue vencer e romper isso, estar lá, estar no culto, estar no templo, ali o Senhor vai trabalhar na sua vida, ali o Senhor vai acrescentar a sua fé. E eu sempre creio que o mais difícil é você chegar, é você dar esse primeiro passo, né? Então não fique com medo, não se acovarde, não tenha vergonha que você errou, que você pecou, porque o sangue de Jesus, né, nos purifica de todo e qualquer pecado. Então, se você tem esse desejo aí latente no seu coração, esse desejo de retornar para Jesus, volte logo, porque Jesus está voltando. Não deixe para amanhã, né? Ore a Deus, leia a palavra de Deus e vá à igreja. Vença a barreira de chegar à igreja, que lá com certeza o Senhor vai falar com você, com certeza o Senhor vai acrescentar a sua fé. É difícil, às vezes a pessoa sai da casa de Deus magoada, entristecida, e para voltar há uma barreira, há uma dificuldade, né? Mas vença isso, né, pela sua fé, que com certeza Deus vai honrar você. E isso eu digo por mim, porque quando eu retornei para a casa de Deus, eu vi que a minha vida espiritual mudou totalmente. Hoje eu sou uma outra cristã, hoje eu tenho mais estrutura espiritual que eu tinha antes de ter me desviado, antes de ter parado na fé, porque nesse período eu aprendi muito com Deus, eu senti falta das coisas de Deus. Então hoje eu dou muito valor para minha igreja, para minha comunhão com Deus, para o fato de eu servir a Ele, e levo isso muito mais a sério do que eu levava antes. Então Deus sim tem uma segunda chance para você, e como diz a palavra de Deus, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então volte para a casa do Pai, que Ele está de braços abertos esperando você. Outra pergunta, então, pessoal, conta aí como foi o momento em que você se apaixonou por Jesus e se converteu, né? Falei aqui um pouquinho no início, né, da tag sobre a minha conversão, e realmente eu me apaixonei por Jesus quando eu tive aquele encontro com Deus, aquele que o Espírito Santo entra lá no seu coração e, né, e você derrama sua alma diante do altar de Deus. É algo maravilhoso. É algo que a gente nunca vai esquecer, e realmente naquele momento você se apaixona por Cristo, você vê que Ele é o seu Salvador, que Ele vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza que Jesus mudou totalmente a minha vida, que Ele me deu esse privilégio de servir a Ele, de ser uma serva de Deus, com todos os defeitos e com todas as falhas que eu tenho e com todos os meus erros. O Senhor mesmo assim, né, me escolheu, me chamou, e eu sou muito grata por isso. Então, realmente, né, a conversão é algo extraordinário. Eu acho incrível na igreja quando alguém faz o convite lá na palavra e a pessoa aceita Cristo, e você vê que ela aceitou de coração, que ela realmente se entregou para Jesus. E é muito bom você estar num culto assim e ver alguém se render aos pés de Cristo, e você saber que a partir dali aquela pessoa vai ter uma nova vida, vai ter uma segunda chance, vai
ter uma transformação, né? Então é maravilhoso. Eu sou realmente apaixonada por Jesus e eu creio que Jesus é maravilhoso e ele transforma assim a nossa vida totalmente a partir do momento que a gente se converte a ele, que a gente aceita ele como Salvador, e isso é maravilhoso. Pediram para mim falar um pouquinho sobre o que eu acho do costume das irmãs usarem saias durante o culto, né? Esse assunto, assim, é bem polêmico, assim, e foi me pedido bastante lá no Instagram. Mas, assim, eu quero já deixar claro, né, pessoal, que eu respeito a opinião de todos e acho... Eu tenho amizades em todas as denominações cristãs, respeito todos. E eu vou dar a minha opinião, tá? Isso é uma questão pessoal minha, assim, né? Mas eu respeito a sua opinião e se você quiser deixar aí nos comentários pra mim o que você pensa sobre isso, eu vou ler com muito carinho e com certeza também vai acrescentar a minha fé. Bom, o que eu penso sobre isso? Eu penso, pessoal, que isso está muito relacionado à reverência na casa de Deus, né? Porque no caso da minha igreja, a gente tem o costume, né, das mulheres irem de saia ao culto e os irmãos irem de terno, de gravata, enfim, porque a gente acredita que a casa de Deus é um palácio, é onde o Rei Jesus mora, né? Então, o meu pastor prega muito assim, que a gente deve ir com a melhor roupa, com o melhor calçado, arrumar o cabelo da melhor forma, estar muito bem, né? Muito bem apresentado para esse encontro com o Rei Jesus. Então, é um padrão, né, da igreja, é um costume da igreja, como a gente costuma dizer, e eu acho muito bonito, eu acho uma coisa assim de que remete respeito, né, à casa de Deus, a um lugar que é o santo dos santos. Então, no caso da minha igreja, falo pela Assembleia de Deus, a gente tem esse costume sim das mulheres irem de saia ao culto, e eu acho isso muito lindo, muito bonito. Eu acho que a mulher fica elegante de saia, né? E bota um salto alto, ela fica muito bonita. E eu acho que é um lugar que exige reverência, que você não vai ir de qualquer jeito. Você não vai ir numa festa de gala, por exemplo, né, de chinelo de dedo e tal, ou rasgado. Não, você vai ir de longo, você vai ir, né, com uma roupa social. E assim também nós pensamos em relação à casa de Deus, que a gente tem que ir com o nosso melhor, que a gente tem que estar bem apresentado. Então, é a minha opinião, é o que eu penso, né? Espero ter contribuído com quem fez a pergunta. Me pediram também, pessoal, lá no Instagram e no Facebook também, pra mim comentar um pouquinho o que eu penso sobre o uso de maquiagem e joias na igreja. Bom, isso também é um assunto muito polêmico, tá? É um assunto que gera muitos questionamentos no meio cristão, no meio teológico, enfim. E mais uma vez eu reforço que eu respeito todas as opiniões, eu acho que cada pessoa tem um entendimento da palavra de Deus, acho que isso é maravilhoso. Admiro pessoas que se empenham em estudar, né, a exegese do texto bíblico, a essência das mensagens, né? E mais uma vez eu reforço que eu vou dar a minha opinião pessoal, o que eu penso a esse assunto, o que eu, né, conheço, assim, não muito, mas o pouco que eu sei sobre esse assunto. Eu acredito, assim, que a questão de maquiagem, né, isso é muito pessoal da pessoa, do ser humano, tanto que lá no ato da Santa Ceia, né, Jesus nos diz, né, examine-se o homem a si mesmo. Então, eu creio que isso vai muito de cada pessoa, do que a pessoa pensa a respeito disso, do que ela considera santo ou não, né? Eu sempre aconselho, assim, as minhas meninas, os jovens que trabalham comigo, a focar sempre na questão do pudor, da reverência, do respeito à casa de Deus, né? Porque eu acho que tudo que é exagerado, tudo que que vai tirar aquela essência de Cristo na sua vida não é legal. Então, tudo que você fizer demais, ou para chamar atenção, ou para se sentir superior a alguém, isso não agrada a Deus. Então, eu penso nesse sentido. Mas eu também penso, assim, que na questão da autoestima da mulher, né, que ela gosta de se arrumar, que ela gosta de ficar bonita, que ela se cuida, da questão da saúde do corpo dela, né, dos cuidados que ela tem com a beleza e tal. E ali na Bíblia a gente encontra várias mulheres, né, que tinham todo esse cuidado com a aparência, mas não deixavam de ser servas de Deus, né? E também tem ao contrário, né, mulheres que só cuidavam da aparência e não cuidavam das coisas de Deus.
Então eu acredito que a Bíblia tem muita base para isso, tem muita coisa pra gente estudar. Então vai de você, né? Converse com o seu pastor, né? Converse porque o nosso pastor, ele é o anjo da igreja, ele é o mensageiro de Deus aqui na terra para nos instruir acerca dessas coisas. O meu pastor prega toda terça-feira na nossa igreja sobre isso, sobre ensinamentos da palavra de Deus, sobre vida cristã, sobre a conduta do servo de Deus. Então eu acredito que a gente, quanto cristão, a gente não tá não pode tocar nesses assuntos com a intenção de julgar alguém, de magoar alguém, mas, como diz a palavra de Deus, examinarmos a nós mesmos o que é bom pra mim, o que eu acredito ser bom pra mim, o que me faz ter comunhão com Deus. Eu admiro pessoas que se separam dessa maneira, porque eu, pra mim, vejo isso como uma separação das coisas do mundo, né? A pessoa que opta a ter uma vida assim, que não usa maquiagem, não usa certas coisas, né? Eu vejo isso de uma forma agradável e como vou explicar assim, uma forma de gratidão a Deus que essa pessoa vê, né? De oferecer algumas coisas da sua vida, do seu pessoal para Jesus. Então eu admiro isso, eu acho muito legal. Eu acredito sim, né, que Jesus vai recompensar pessoas que têm esse tipo de atitude, né, esse tipo de renúncia, né, e enfim, mas eu também acredito que Jesus não vai condenar pessoas que praticam, né, o uso de maquiagem, enfim, porque o sacrifício dele na cruz foi muito maior, né, pessoal, do que qualquer coisa aqui dessa terra. Então, o meu conselho, assim, para você que tem dúvida nesse assunto, procure seu pastor, né, leia a palavra de Deus, ore, né, a minha pastora, a minha sogra, ela sempre diz, e eu gravo muito porque ela é uma mulher muito sábia, e ela sempre diz que quando a gente vai se arrumar, né, quanto mulher de Deus, quanto serva do Senhor, a gente tem que chegar na frente do espelho, se olhar e dizer assim, Espírito Santo, você tá se agradando de mim? É assim que você quer que eu vá ao culto? Essa roupa aqui está louvando o teu nome? Essa roupa é decente para a casa de Deus? Né? A minha maquiagem está, né, de forma tranquila ou está exagerada, né? Então você deve perguntar para o Espírito Santo, você deve orar a Deus, né? E conversar com o Senhor acerca desses assuntos, porque Jesus escuta a gente, né? Ele escuta cada detalhe da nossa vida no momento em que a gente se coloca em oração. Então eu aconselho você ore, converse com o seu pastor, leia a palavra de Deus, né, e encontre aí o seu particular com Deus, né, com o seu pastor, com a sua igreja. E é isso. Bom, pessoal, então essa foi a minha tag Sou Cristã, respondendo aí as minhas perguntas de Facebook, de Instagram, de WhatsApp e também daqui do YouTube que eu peguei de uns canais que eu sigo. E espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais da minha vida cristã. Se ficou alguma pergunta aí que você quer que eu faça numa outra tag, talvez eu faça a parte 2, quem sabe, né? Peço perdão, né, se eu falei alguma coisa assim que não foi de acordo com o que você pensa, né? Eu respeito a sua opinião, né? Que Cristo abençoe você, a sua igreja, enfim. E eu quero agradecer, então, mais esse momento aqui de estar com vocês, de conversar com vocês aqui no canal. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. E não esqueça que Jesus te ama. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!